Bom dia, crianças. Mais uma vez, estamos aqui separados, mas unidos, né? Pelo coração, pela força do pensamento, né? Estamos juntos e agradecendo a Deus por mais um dia, ok? Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, certo? Iremos agora dar início à nossa aula de história, tá? Então, vou pedir que vocês peguem o livro de história e abram lá na página 32, ok? Pronto, todo mundo já conseguiu pegar o livro, já abriu lá na página 32, então vamos acompanhar, né? E antes da gente ver o que tem na página 32, vamos voltar um pouquinho, né? Que o nosso conteúdo de história, nós estamos falando sobre o quê? Sobre a sedentarização, né? Já vimos o conceito de nômades, que eram pessoas, os nômades eram pessoas que não tinham moradia fixa, né? Como já foi falado aqui várias vezes, que os nômades, eles ficavam em um lugar por um determinado tempo, e quando as condições daquele lugar ficavam precárias, as condições de comida, de caça, de pesca, certo? Então, eles se mudavam para outros lugares, né? Então, com o passar do tempo, o homem ele deixou de ser nômade e passou a ser o quê? Sedentário. O que é ser sedentário? Quem é que lembra? Sedentário é aquela pessoa que tem moradia fixa, né? Muito bem. Já sei que vocês estudaram bastante, ok? Então, quando ele passou a ter moradia fixa, então as coisas começaram a melhorar, certo? Eles começaram a plantar, certo? A colher, as coisas foram melhorando, tá certo? Aí nós vimos também sobre a agricultura, que as técnicas de agricultura, elas foram se tornando mais fáceis, certo? Foram melhorando. E assim, a produção agrícola, ela foi aumentando, é isso? Falamos também sobre a escrita, que antes de haver a escrita, de existir a escrita, os homens, eles se comunicavam através de quê? Através dos desenhos, que eles faziam nas paredes das cavernas, os desenhos rupestres, como era chamado, certo? Aí depois, que os sumérios, eles inventaram a escrita. Que tipo de escrita era que eles inventaram? A escrita cuneiforme, eram escritas, eram símbolos feitos em placas de argilas, certo? Que transmitiam informações, certo? E hoje nós vamos falar sobre as navegações, tá bom? Então eu vou pedir que vocês acompanhem a leitura aí do livro, certo? Para marcar as coisas mais importantes, tá bom? Então, as navegações. As canoas, elas são consideradas como o primeiro meio de transporte marítimo de pessoas e de cargas. E sua locomoção era feita, e até hoje é feita, de tração humana, com auxílio dos remos, Então, vocês viram que as canoas, elas foram um dos primeiros meios de comunicação marítimo aquático, certo? E a canoa, até hoje, ela ainda é movimentada pela força do homem, através do quê? Dos remos, certo? Com o desenvolvimento das embarcações à vela, cuja técnica era utilizar a força dos ventos, substituindo a força dos braços dos remadores, a navegação se desenvolveu em diversas partes do mundo, atendendo a seu objetivo.
qual era esse objetivo? Era o transporte de pessoas e cargas pelas águas, certo? Então, a gente vê que desde o início, né, da época dos portugueses, né, que eles faziam as viagens para descobrir novas terras, eles usavam o quê? As caravelas, né, que eram aqueles barcos em que eles andavam, certo? Mar adentro, mar afora, para descobrir novas terras, certo? Então, o objetivo, né, dessas navegações era o quê? Era o transporte de pessoas e cargas pelas águas, certo? Então, hoje você vê que nós temos o quê? Grandes navios, né? Então, vendo desse tempo aqui até hoje, então dá para a gente notar as grandes mudanças ocorridas nas navegações, não é isso? E vamos na página 33, nós vamos falar também sobre o quê? A indústria, certo? Então vamos lá. O acontecimento histórico chamado de Revolução Industrial caracterizou-se pela substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela força dos motores das máquinas e do modo de produção doméstico pelo fabrico, certo? Então, na indústria também ocorreram grandes transformações, certo? Há muito tempo atrás, era muito difícil a produção, porque essa produção ela era feita à mão, ela era feita de forma doméstica, certo? Então, com o passar do tempo, ela saiu dessa forma doméstica, certo? E passou para a forma o quê? Industrial. Substituiu o quê? O trabalho do homem pelas máquinas. Então, você vê que hoje as grandes indústrias, elas trabalham mais, o trabalho é feito mais por máquinas do que propriamente pelo homem, não é isso? Então, isso é uma grande evolução, porque assim, o tempo foi passando, a população foi crescendo, o consumo ficou maior, então, isso requer o quê? Mais produtividade. Então, se continuassem a ser daquela forma caseira, a produção caseira, então seria muito difícil alimentar toda a população de hoje, não seria? Logicamente que sim, certo? Porque a produção caseira, ela é lenta, certo? Ela é feita à mão, né? E às vezes quando tem uma máquina, é uma máquina pequena, né? Que dá uma pequena produção, tá certo? É diferente das máquinas industriais, ok? Até mesmo assim, na parte de costura, né? Na parte de costura, que não tem aqui, mas é uma coisa que a gente também pode relatar. A parte da costura. Antigamente, tempo vamos dizer assim, da minha bisavó, da minha avó, existiu, as pessoas, elas não possuíam máquinas, elas costuravam as roupas, à mão, com a agulha, né? E ia costurando e fazia aquela roupa à mão. Aí foram se passando os tempos, né? Apareceu a máquina que era, você rodava ela aqui no braço, tinha uma maçanetazinha e você ia girando e a máquina ia costurando, né? E assim foram se passando os tempos. Foram aparecendo máquinas modernas, que era de pedalar, né? Que você pedala com o pé, certo? E hoje nós temos o quê? Nós temos grandes máquinas industriais, certo? Que produzem 100 peças num dia, dependendo da costureira, né? 100 peças, 1000 peças durante uma semana, certo? Então, tudo isso faz parte o quê? Da industrialização, né? Da modernização da industrialização, tá certo? Com a Revolução Industrial, que aconteceu primeiro na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII,
as indústrias começaram a surgir, mudando o modo de trabalho e a qualidade dos produtos. A partir daí, a produção que era artesanal e em baixa quantidade passou a ser padronizada e produzida em grandes quantidades. Isso permitiu a circulação e comercialização de produtos para outras cidades e até para outros países, certo? Então, a produção aumentou, então eles mandavam para outras cidades, né? Mandam, né, para outras cidades e outros países, ok? E também, gente, na página 34, nós temos a Revolução Verde. Então, quando eu falo de Revolução Verde, se eu falo de verde, eu estou me referindo o quê? A plantas, não é isso? A vegetais. Então, vamos ver o que nós temos aqui, chegando ao século XX, nos anos 70, aconteceu a Revolução Verde. Nessa época, houve o emprego de máquinas agrícolas no campo. Na medida em que houve aumento na produção agrícola, também houve o esgotamento do solo e a poluição das águas dos rios, trazendo comprometimento para o meio ambiente. Quer dizer, que tudo tem o seu ponto negativo e o seu ponto positivo, certo? Cresceu, né? A produção verde cresceu, mas com esse grande aceleramento, né, na agricultura, houve o que também? Houve um pouco do desgaste do solo, certo? Houve desgaste no solo e houve também o que? A poluição do meio ambiente, das águas, dos rios, certo? Então, tem o seu ponto positivo, mas também tem vários pontos negativos, não é isso? Em nosso dia, existe o agronegócio. Agro quer dizer terra cultivável. E através da agricultura, obtém-se não só alimentos, mas matéria-prima para várias outras atividades, tais como roupas, medicamentos, certo? Então, tudo isso está relacionado o quê? A Revolução Verde. Então, nós vimos aqui que nós tivemos modificações, certo? Modificações tanto nas navegações, na indústria, como também na agricultura, tá certo? Então, gente, vocês irão fazer, certo? A página 35, certo? E a página 36, ok? Somente a página 35 e 36. E como sempre eu digo, vocês podem ir lá no YouTube, certo? Procurar vídeos que falam mais sobre esse conteúdo, tá certo? Para fixar cada vez mais o conteúdo que nós vimos, tá certo? Então, caprichem, se esforcem, se dediquem aos estudos, gente, para que nós possamos ter bons resultados, ok? Beijos para vocês, tudo de bom!